Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Verdade. Hoje é o episódio 21. A gente seguiu essa temporada longa, né, Ale? Temporada longa, a gente nem Netflix. nem... Vamos falar sobre a crítica. Eu já comecei criticando. Já emiti um comentário aqui, uma crítica. Vamos falar sobre a crítica, tem muitos vieses, né? A crítica tem o negativo, o positivo. Vamos falar sobre tudo, tem a autocrítica. Bora lá? Bora lá, Carol. É um tema super interessante. E que, se a gente pegar a origem, né, até mesmo da etimologia, né, da palavra, ela vem do grego, né, de kreinen, que é de diferenciar, de julgar, de você conseguir ter essa habilidade do julgamento, né, que seria essa crítica. Só que o ponto que eu acho mais interessante dela é que quando a gente fala de crítica, nessa origem da palavra em julgamento, a gente tem que saber diferenciar as coisas. Porque a crítica, ela é um apontamento de falha, no caso que você pode estar fazendo, seja no sentido construtivo ou negativo, a gente vai entrar daqui a pouco, mas o que eu estou fazendo é que eu estou diferenciando. Estou diferenciando a sua atitude perante o meu ponto de vista. Se eu estou certo ou errado, não é esse o tema de agora. Mas existe uma diferença entre um ato e uma percepção desse ato. E aí nisso entra uma crítica para tentar fazer esse ajuste. E a parte mais difícil da crítica é você tentar tirar esse seu enviesamento. Como que você consegue fazer isso sem estar enviesado? Porque na verdade você está expressando a sua opinião sobre a situação. E a sua opinião não é a voz absoluta da verdade. A sua é, mas... Obrigada. Mas esse enviesamento que é muito difícil pra gente ter uma verdadeira crítica, vamos dizer, pura e construtiva. Mas, Ale, aí eu faço uma provocação. Porque lá. assim, você fala que crítica é um julgamento, né? É um julgamento, porque você está julgando algo. E não necessariamente. O julgamento é uma palavra carregada. Ah, é? Né? Ela vem, julgamento. Nossa, já vem com Forte, peso já vem com absurdo. peso, Ela vem. É um chumbo aqui. Mas aí você fala assim, quando você critica, você traz a sua opinião. É o que a gente tem, não é? Por exemplo, eu vou criticar alguém baseado nas minhas experiências, baseado nas minhas cicatrizes, baseado na minha perspectiva, porque é o olhar que eu tenho. Então, é muito difícil você conseguir criticar alguém, criticar algo, emitir um comentário com um olhar diferente do seu. Porque o seu olhar é o que você tem. E eu acho esse o X da questão. Então vamos lá. Porque eu acho isso maravilhoso. É a parte, realmente, o seu olhar. Você tem, óbvio, como que eu vou criticar dizendo a Carol acharia isso? Não. Só que eu posso fazer uma crítica com um viés construtivo e dizer, Carol, eu acredito que no nosso podcast você poderia melhorar isso e isso porque eu acho isso, e tentar expressar alguma maneira com que eu acho que você pode melhorar algo. Ou eu posso fazer uma crítica num viés negativo, né? E simplesmente eu falar, Carol, eu acho uma merda tudo que você faz. Mas aí entra a comunicação também. Aí entra a falha. Só que a questão pra mim da crítica é que quando você tá recebendo ela, você tem que ter essa noção de se está vindo de uma forma enviesada ou não. Porque eu enxergo assim que o mundo, da maneira como a gente vê, cada um vê o seu mundo, o mundo externo ele é praticamente um espelho do que há dentro de você. Sim. Então, se eu estou fazendo uma crítica dessa maneira negativa, quando a pessoa recebe, depende da pessoa que está recebendo. Se a Carol me ofender de uma maneira negativa, depende de mim ter a ciência de como que eu vou manejar essa situação e como que eu vou interpretar ela. Então, a crítica, ela é o recebimento da perspectiva da pessoa, mas não necessariamente você tem que saber aceitá-la ou não, porque ela pode vir com viés negativo ou ela pode vir com viés positivo. Então, junto com a crítica, vem outros elementos, né? Então, como que você está comunicando, como você está emitindo aquele comentário, né? Não é só, acho que a crítica negativa ou positiva em si,
mas é a forma que você coloca ela, qual é a sensibilidade que você tá tendo para com a pessoa, certo? Porque, por exemplo, eu quero falar alguma coisa, vou fazer uma crítica de algo que uma crítica negativa. O negativo, ele tá no outro ou o negativo tá em quem emite? O outro no receptor, você No está receptor. dizendo. Aí que exige o autoconhecimento. Se eu tenho um autoconhecimento, eu consigo saber se essa crítica de fato reflete a um comportamento meu ou de fato diz mais sobre quem emitiu. Está emitindo. É aí que pra mim mora o X da questão. O seu autoconhecimento te permite fazer essa distinção. Qual é a intenção da pessoa com aquela crítica? Qual é a dinâmica que eu tenho com aquela pessoa que está emitindo aquele comentário? Qual é a relação que eu tenho com ela? Está chegando uma crítica até mim. E aí eu acho que acho que tem muitos elementos ali. Porque quando você emite uma crítica ou um comentário, digamos que, né, nós somos muito amigos e eu quero falar alguma coisa muito construtiva pra você. Às vezes eu vou cheia de energia, falo, Ale, vamos fazer isso, né? Eu não tenho a sensibilidade. Acho que é fundamental a gente ter sensibilidade para... Ele tá preparado para receber esse comentário que eu vou fazer? Eu tô fazendo da melhor forma que eu posso fazer? É o momento correto para eu criticar isso? Eu preciso criticar isso? É como eu trago esse assunto, né? Esse comentário, esse julgamento sobre esse aspecto para poder... E como aquela pessoa vai receber aquilo. Então, acho que tem um pouco de sensibilidade pro outro quando a gente fala de crítica. E eu acho que quando você tá recebendo, você tem que ponderar. Quem é essa pessoa que tá criticando? Por quê? A gente falou de inteligência intrapessoal, né? Eu consigo identificar as intenções dela. Então, acho que tem muitos elementos que vêm com a crítica. Total. Tanto que a gente vê muito, né, no meio corporativo, testes, né, de personalidade, para você realmente não ter falhas de comunicação entre equipes. A gente vê isso muito claro. E você dizer, essa pessoa ela tem um perfil muito mais, vamos supor, criativo e essa é muito mais exato. Então, eu tenho que explicar muito mais a situação, o outro eu tenho que ir direto ao ponto. É isso e acabou. Então, exige você saber com quem você está se comunicando para transmitir sua mensagem da maneira correta e exige que você recebendo saber definir se de fato essa tipo de crítica cabe à sua pessoa, porque a crítica, ela, na verdade, a crítica ela não é feita sobre a pessoa, ela é feita sobre um comportamento específico, ela não te define, ela não é feita se você fez algo de forma construtiva criticada, eu não vou fazer ela e definir a Carol por isso. Eu vou definir um comportamento onde eu expresso a minha opinião e com isso você a absorve ou não. Então eu vou ter que encontrar a minha melhor maneira de expressá-la para você e você encontrar a melhor maneira de definir se você está disposta a fazer essa mudança e concorda com o que foi lhe proposto ou não. Sim, nossa, tem bastante elemento interessante, né? Isso me faz refletir também, às vezes, que a gente tá falando de um fato, de um contexto, e às vezes soa como crítica. Sim. O que ia trazer o olhar, trazer a perspectiva sobre as coisas. Por exemplo, eu posso falar... Vou trazer um exemplo que você vai gostar bastante. Eu virar pra você e falar assim, Ale, eu sou lerda, sou mais devagar. Foi um bom exemplo, não foi? Sabia que você gostou. Eu ia usar o da caneca, mas eu mudei. Foi um bom exemplo. Ai, gente, o Ale briga comigo com velocidade que eu mando áudio, gente. Não briga. O Ale critica de forma construtiva a sua maneira de se comunicar mais eficiente. O Ale comunica, o Ale julga. Vamos lá. Então, se eu virar pra você e falar assim, Ale, eu sou lerda. Você riu, saiu toda essa interação. É um fato, Ale. É um fato. Eu gosto das coisas mais demoradas, eu gosto das coisas devagar, eu não gosto de acelerar áudio, eu não gosto de acelerar vídeo, eu acho que as coisas têm que ser no tempo das coisas. É uma conversa que a gente tem há um tempão. Sim, super. E eu assimilo, eu gosto de assimilar mais devagar. Às vezes a gente tá lendo uma matéria e fala, Lê, vai mais devagar. Você, vai, Carol. Então, é um fato. Sim, é um fato. Sim. Se eu falar isso pra uma pessoa ali, sei lá, de uma trabalho, gente, que eu sou mais lerda, a pessoa fala assim, não fala assim de você.
Não fala assim. Não, que coisa ruim. Não se critica, se valoriza. Então, essa é a provocação que eu queria trazer. Às vezes, você tá... Muito tem... É sobre quem tá emitindo o comentário. Eu tô falando de mim. Eu tô falando sobre um fato. E sobre quem tá escutando, como a pessoa tá escutando. Como a pessoa tá ponderando o que eu tô falando. Então, a crítica, ela vem com tantos olhares, com tantas perspectivas diferentes, que tem que ter muito cuidado. É muito difícil você, de fato, emitir um comentário, um julgamento, criticar, e ele ser olhado do outro lado, da mesma forma que você tá querendo se expressar. Porque às vezes você tá falando um fato, às vezes a pessoa não tá no melhor momento, às vezes você tá trazendo com uma crítica construtiva e a pessoa acha que é negativa, às vezes a pessoa tá muito reativa, depende da dinâmica que você tem com ela, depende da relação que você tem com ela. Porém, acho que pra mim, esse bate-papo, ele vai horas e horas, assim, se a gente falar dos famosos, daquelas críticas que eles recebem. Então, a pessoa tá lá dando cara a tapa, é uma pessoa famosa, uma pessoa pública. Sempre vai ter alguém. E tem os haters. Tem um monte de gente criticando, um monte de gente emitindo comentário que não agrega absolutamente nada na vida da pessoa. A pessoa tá sentada no sofá, criticando uma outra que tá lá dando a cara a tapa, que é uma figura pública, claro. E aí entra também outro, acho que fator importante, que é os valores. Tem figuras públicas e figuras públicas. Sim, sim. Qual é o valor daquela pessoa? O que a pessoa tá fazendo? Qual é a crítica que você tá emitindo? Qual é o peso daquilo? Por que você está fazendo aquilo? E é sobre a pessoa ou é sobre você? Sobre você. E aí eu acho muito que crítica é isso, assim, a gente faz sobre o olhar que a gente tem. Você critica sobre o olhar que você tem, sobre a experiência de vida que você tem, sobre o viés que você tem. Muito difícil você vir de uma forma neutra. Eu concordo em parcial nessa, porque eu acho que é difícil você ver de forma neutra, mas é possível você ver se o que você está criticando diz de fato sobre a pessoa ou diz sobre você. Total. E esse é quando eu digo o espelho do mundo interno. Então, nesse viés eu vejo, se eu estou fazendo uma crítica sobre algo que diz mais sobre mim, o meu autoconhecimento me permite refletir se de fato essa crítica está agregando algo. E se eu estou fazendo algo construtivo e também se eu estou recebendo uma crítica que seja construtiva, o meu autoconhecimento me permite de fato olhar e perceber se essa crítica eu concordo com ela e eu vejo uma oportunidade de melhoria. Ela é muito bem-vinda. A crítica sempre vai existir, né? Aristóteles já dizia que só tem uma maneira de você evitar a crítica. Não faça nada, não diga nada e não seja ninguém. De resto, vai ser criticado. Então, tem que ter o olhar de quando ela vem pra te ajudar a crescer, quando você não precisa absorver ela, porque você carregar críticas que não são suas te pesa e te traumatiza muito. Então, eu preciso saber o que eu preciso carregar e evoluir. Algumas me evoluem e algumas me paralisam. Quais eu vou carregar comigo? Essa é a diferença que eu tenho que ter no momento de receber uma crítica e no momento de dar uma crítica. No momento de fazer uma crítica, eu saber com quem eu estou falando e se de fato eu estou falando isso com esse viés de melhoria e desenvolvimento do próximo. E aí entra muito no autoconhecimento, mais uma vez, falando de autoconhecimento. Ale, estudando um pouco sobre a crítica, lendo sobre a crítica, eu entrei muito em contato com o material da Brené Brown, né? Ela é uma pesquisadora que fala de assuntos como vulnerabilidade, amor, e ela escreveu diversos livros, tem algumas palestras, enfim, ela viralizou em uma época, ela até traz numa palestra dela, em que ela fala muito sobre a crítica que ela recebeu quando ela se tornou figura pública, enfim. E ela traz esse olhar que você acabou de comentar, assim. Você não tem controle sobre a quantidade de pessoas que vão te criticar, sobre se a crítica vai existir ou não. Você não consegue controlar isso, ela vai existir. E aí, como você lida com essa crítica, que aí depois a gente pode falar da autocrítica também, né? Mas essa externa você não pode evitar. Você não trabalhar ela como uma forma evitativa não é uma possibilidade. Você tem que, ela até fala, ela convida
essa pessoa que tá te criticando pra sentar. Ela vai estar na arena. Ela traz esse exemplo, né? Ela fala assim, vai ter uma arena e na arena vai ter várias pessoas sentadas. E às vezes a gente olha só pra aquela pessoa que tá criticando a gente, aquele recortezinho. Ela é só mais uma pessoa sentada. Você não consegue controlar, você não consegue evitar. Você, às vezes, deixa de fazer algo, deixa de se mostrar ou fazer alguma coisa que pra você é muito importante com medo de ser criticado. Você não controla isso. Aprenda a lidar com essa crítica, que é exatamente o que você falou. Então, convida ela pra sentar. Fala, você é muito bem-vindo aqui. Eu te escuto, eu te vejo, mas eu não tô muito interessada nos seus comentários. É muito difícil fazer muito isso. Difícil. Quando você tá ali sendo metralhado, criticado, é muito difícil, mas é um ótimo exercício. Então, ter os seus valores claros, ter os seus esforços claros. Se o seu valor tá claro pra você e você tá sendo criticado, tá claro pra você. Tá claro. Não tem aquela dissonância, né? Exato. Aquele incômodo dentro de você mesmo. Você tá mais tranquilo com o caminho que você tá seguindo. Você não perde a confiança em si, né? A confiança. Vamos falar de autocrítica? Autocrítica. E aí aqui a gente tá falando sobre o que é o nosso olhar, ou o nosso julgamento, ou essa ponderação, né, mais neutra da crítica. A autocrítica nada mais é do que trazer tudo isso que você tá colocando pra fora, fazer só que pra dentro, né? É você se punindo, né? A autocrítica, assim. E óbvio, a gente busca melhorar, busca evoluir. A crítica tem um papel saudável a mesma autocrítica, para quando ela me leva ao meu desenvolvimento em prol dos meus valores, mas na maioria das vezes a gente não faz isso. Na maioria das vezes a gente faz uma autocrítica que ninguém nos faz, na verdade, né? Externamente não tem ninguém fazendo, mas isso a gente faz consigo próprio, né? Você se considera muito crítico? Ah, sim. Bastante. Vocês se consideram muito crítico? O que você pensa sobre você, né? Qual é a sua expectativa sobre você? Acho que a autocrítica vem daí. Você tem uma expectativa sobre você. Você tem uma cobrança sobre você. Você gostaria muita coisa sobre você mesmo, né? O que você pensa sobre você. Isso diz muito sobre como você se critica. Até refletir as próprias críticas que você faz sobre si, assim. Você faria ela sobre seu melhor amigo? Ou você enxergaria seu melhor amigo fazendo essas mesmas críticas sobre você? E ela... O principal problema que eu vejo nisso, Carol, é que quando eu tenho críticas muito fortes perante a minha pessoa, isso muda muito a relação sua consigo. Então as críticas, elas impactam o valor que você enxerga sobre si, que vai impactar seu amor próprio, seu desenvolvimento, sua crença, a sua fé em si. Então, a gente deveria ser o maior entusiasta de nós mesmos. Se a gente fosse um técnico aqui de futebol, a gente deveria estar torcendo pelo time e o time é você. E a crítica, ela vai tirando cada vez mais essa energia. Então a gente vai chegar num ponto onde isso vai virar negativo. E aí a gente vai começar a entrar em conflito com nós mesmos pela crítica que eu faço perante a mim. Quando você fala que a gente entra em conflito e essa energia que a gente vai perdendo, trazendo também a Brené Brown de novo, né? Citando um pouco o que ela disse, ela fala assim que a gente tem muitos ideais do que a gente supostamente deveria ser. A gente cria ali um ideal do que a gente gostaria de ser, do que a gente deveria ser. E aí, conforme as coisas vão acontecendo e a gente não é aquele ideal, a gente fica órfão daquela imagem. Então a gente fica órfão de um ideal que a gente supostamente gostaria de ser. E aí é a hora que vem a crítica, né? E que a gente não se encaixa naquele ideal e a gente fica buscando. E aí acho que vem mesmo nesse exercício, né? De a gente ficar órfão do que supostamente a gente idealizou, é a hora que essa energia vem minando, né? Enfim, a autocrítica é nosso... Tem que tomar muito cuidado. E aí a gente começou o episódio falando da autocrítica, da crítica no viés positivo e negativo.
críticas construtivas você faz pra você mesmo? Eu desafio aqui a você contar quantas críticas você faz no dia. Eu te desafio a ver Positiva e negativa. Positiva e negativa. Ao outro, a si, critica, sei lá, o tempo que o elevador demorou pra chegar, critica você por ter errado em alguma coisa. Conta em um dia. Nossa, Alexandre, eu sou uma pessoa crítica, hein? Vou sair daqui. Conta um dia quantas críticas você fez. Eu proponho esse desafio. Porque o segundo passo seria... Tenta passar, então, um dia sem fazer uma crítica que seja. Só pra ver o quão difícil é. Pra entender o nível de dificuldade que é não criticar a si e ao próximo. Mesmo a crítica positiva. Passa um dia sem fazer nenhuma. Nenhuma. Só pra sentir essa dimensão. Sem ficar avaliando, sem ficar julgando. Sem ficar julgando. Só pra... um experimento. Vive sem criticar ali. Você experimenta. E aí, tudo isso acaba sendo... A gente... entre aspas, dizer isso, eu criar músculo do meu cérebro, eu conseguir condicionar a minha mente a ser menos crítico, principalmente a maneira negativa, né? A positiva é super muito incentivada, na verdade, a gente deveria ser incentivado. Então, fazer esse exercício para tentar esse condicionamento e transmitir essa crítica de uma forma positiva. Se eu vou me julgar por dizer, eu não consegui fazer uma tarefa a tempo, eu sou muito ruim no que eu faço. Não, eu vou tentar, ok, eu não consegui fazer a tarefa. O que eu posso melhorar para fazer ela? Onde eu falhei e o que eu posso fazer, então, para que na próxima oportunidade eu consiga fazer ela a tempo. Essa mudança vai mudar muito o seu relacionamento consigo. Inconscientemente, essa autocrítica, ela vem de que a gente acha que os outros esperam da gente, né? Claro. Inconscientemente, fala assim, o que vão achar de mim porque eu não consegui fazer essa tarefa que eu ia fazer? Então, E a autocrítica não é isso, gente. A autocrítica é o que você pensa de você mesmo. Não tem nada a ver com o que o outro está esperando que você conclua. Tem a ver com o que você acha que os outros querem que você conclua. Você desconstruir isso dentro de você é maravilhoso. Só que aí, Ale, a gente é condicionado. A nossa cultura é condicionada a gente ser crítico. O tempo todo. A gente criticar o que a gente come. A gente criticar os nossos hábitos. Então, assim, no nosso trabalho... No nosso trabalho, a gente tem que criticar o tempo todo. A gente é condicionado a aprender a criticar. E aí, desconstruir isso de uma forma a deixar as coisas um pouco mais fluida, né? Emitir menos julgamento, emitir menos comentário. E aí, é claro, né? Pondere. Onde você tem que ser menos crítico e onde você tem que ser mais crítico. Porque a crítica... E é esse exercício. Usar a crítica onde ela vai... Agregar. É isso. Pô, não podia terminar melhor, Carol. Acho... É isso mesmo, saber o autoconhecimento e como que eu posso utilizá-lo a meu favor para ponderar as críticas, negativas, positivas, internas, externas. Ele vai me guiar nesse caminho. Né? Maravilha. Bora? Terminamos aqui? Terminamos aqui. Obrigada, gente, por mais um episódio e nos vemos na próxima. Até.